Saudações artísticas, meu nome é André Luiz Pequim e você está no podcast Na Bandeja, um podcast de bonsai e tantas outras coisas mais que falaremos aqui. Recebam então as boas-vindas para a segunda temporada. Compartilhe, deixe o seu like para poder fortalecer esse projeto e prepare os ouvidos para uma boa prosa a cada novo episódio. Boa, massa, galera, massa! Primeiro episódio dessa segunda temporada. Se você não conhece a primeira temporada, você vai conseguir acessá-la no canal do YouTube, tá? Pequim Arte Bonsai. Lá vocês vão ter a primeira temporada do podcast que está somente no YouTube, tá? E hoje, galera, venho para um papo massa com esse meu amigo de longa data, Gabriel Ferreira, que está na bancada comigo. Bem-vindo, Gabriel. Opa, valeu, Pequim, brigadão aí, valeu pelo convite, né? E eu já vim acompanhando, né, a outra temporada aí do podcast, estava muito bacana e fico feliz aí de estar, né, contribuindo para esse início aí da segunda temporada. E vamos que vamos, trocar aquela ideia aí que é sempre bem-vinda. Massa. Você que curtiu, então, a primeira temporada, você destacaria, assim, os 3 episódios que você curtiu, quais seriam? Que marcou você aí? Cara, eu gostei bastante do episódio do Felipe, né? Massa. Foi bem legal, né? Gostei muito do episódio também. Na verdade, eu vou matar 2 com 1, que foi porque foram 2 pessoas, né? O Pequim e o Will, né? Então, foram 2 assuntos ali abordados que eu gostei bastante. PP, né, O você PP, fala? o PP é. Muito bom, muito bom. Massa, cara. Também foi Foi bem bem legal. legal, cara. Um Sim, episódio que ficou também assim, teve muito retorno, foi aquele sobre Chorrim, né? Com o sim, do Ibirá também. Ibirá, sim, sim. Muito massa. Que bom, É cara. porque, na verdade, cara, assim, Hum. todos os episódios foram legais, até porque é, tinha várias coisas ali sobre os bonsaístas, né, sobre os artistas, enfim, que você não conhece. Então, através de um podcast, você acaba conhecendo um pouco mais a trajetória e tudo. Acabando que, assim, de cabeça, realmente, na hora que você falou de Chorrinho, eu lembrei na hora, do Ibirá foi muito bom, inclusive falou bastante coisa sobre cerâmica também, enfim. Foi Sim, bem legal, cara, eu gostei bastante. muito massa, muito massa. Bom, para a galera aí até conhecer também seu trabalho, queria saber primeiro como que você iniciou aí nesse meio do bonsai. E aí você, se puder já aproveitar e falar um pouco sobre a sua trajetória de estudo, né? Hum? Para quem não sabe aí, tipo, eu e o Gabriel, a gente faz parte de uma galera mais nova aí do bonsai, né? Assim como outros amigos. Uhum. Então a gente teve a oportunidade de estudar com gente que tem uma baita caminhada por aí, né? Então isso a gente tem uma trajetória até hoje bem parecida, né, Gabriel? Mas como é que foi aí contigo? Como é que o bichinho te mordeu? Conta aí. Pois é, cara, assim, ó, eu comecei no bonsai ali, na verdade, não digo que foi por acaso, porque acredito que nada nessa vida é por acaso, né? As coisas acontecem mesmo da forma que tem que acontecer. Então, é, no final ali de 2011, eu e Mariana fomos morar no Caparaó, na Serra do Caparaó, que é uma região de montanhas aqui, né, que faz divisa entre o estado do Espírito Santo e Minas, é onde tem o conhecido Pico da Bandeira, aí que o pessoal vai para lá visitar e tudo mais. E a gente morou ali durante algum tempo, né, e assim, no interior, né, cara, para quem já morou no interior, tipo roça mesmo, sabe que você, né, parece que o tempo ele passa mais devagar. Então, por mais que você faça muitas atividades durante o dia, você ainda tem tempo para fazer outras coisas, né? E ali eu trabalhava de manhã numa horta, né? E à tarde, normalmente,
a gente ia fazer alguma coisa, ia dar uma volta na mata, ia fazer alguma coisa assim. E tinha também um centro cultural ali, onde o pessoal se reunia. E ali tinha vários tipos de trocas, né? Escambo mesmo, assim, de coisas de artesanato, de comidas, de várias coisas ali. E numa dessa que eu estava ali, eu me deparei com um livro. Foi o livro do Fábio Antac, Cultivando Bonsai no Brasil. E Massa. assim, eu peguei aquela capa, olhei aquilo, falei, caramba, cultivando bonsai, vi que era uma arvorezinha ali e tal, comecei a dar aquela folhada no livro e ler alguma coisinha, falei, caramba, que negócio massa e tal, e aquilo ali me atraiu, assim, né? E aí esse cara que era dono do centro cultural falou comigo, ó, esse livro tá aí já tem um tempo e tal, se você quiser pode levar ele, cara, né? Tem muito tempo que um cara deixou esse livro aqui e tal, enfim. E dali foi que a coisa começou, isso início ali de 2012, né? Então, daquele livro, eu comecei a ler, comecei a me interessar e tal. Ali foi onde eu conheci o bonsai, na verdade, né? E dali eu já comecei a tentar fazer algumas coisas que o livro ensinava, mas sem sucesso, né? Porque é difícil para quem nunca começou simplesmente pegar um livro e achar que vai conseguir fazer, né? Porque é um pouco complicado você conseguir interpretar, né? Enfim. E tive várias tentativas mal sucedidas e tal, e fui ali tentando uma coisa e outra, mas como eu estava trabalhando com jardinagem, com horticultura, aquilo ali foi me ajudando a entender um pouco sobre o manejo de plantas, né? De forma geral, na verdade. E ali, então, eu fui plantando uma mudinha aqui e tal, uma coisinha ali, outra aqui e tal, enfim. E aí, nessa caminhada, a gente voltou para cá e tudo, eu continuei e tudo mais. E quando foi em 2013, eu fui em Florianópolis visitar meu pai e estava naquela busca sobre bonsai. Eu falei, cara, eu queria ter pelo menos um bonsai formado, assim, e enquanto eu vou formando essas mudinhas, porque eu queria ter pelo menos uma planta, né, para dizer assim, poxa, eu tenho um bonsai. Eu não tinha ideia de que existia curso, algo do tipo, assim. Então, eu fui pesquisei na internet e na época eu achei o Fabiano Costa, lá em Florianópolis, né? Na época ele tinha uma floricultura, a Flora Brasil. E era bem perto ali da casa do meu pai, a gente foi lá. E aí, naquela semana que eu estava lá, ia ter um curso de introdução ao bonsai. E aí, eu acabei fazendo esse curso, né? E dali as coisas, eu comecei a entender o que eu tinha lido naquele livro. Falei, ah, cara, agora que eu tô entendendo e tal, peguei esse livro para ler de novo e tal. Enfim, dali eu fui praticando, né, com base nesse curso e tudo mais, fui praticando ali e tal, tal. Depois conheci uma turma daqui, né, ali já por volta de 2014, 15 ali, o pessoal começou a fazer uns encontros, eu fui participando. E aí esse grupo trouxe, na época, o Rock Júnior, já em 2016, para um workshop no final Era, de semana. era um grupo mesmo, não era associação, não, né? Não, Era um, eram pessoas que gostavam, né, e se reuniam uma vez por mês para poder trabalhar as plantas. Não tinha nada assim, não tinha associação. Aqui a gente nunca conseguiu formar uma associação, né? E aí esse grupo conseguiu trazer o Rock Júnior na época. E aí eu fiz workshop com ele e tal. Dali as coisas foram. Eu fui, né? Pô, você tá com outras pessoas, pessoas que faziam bonsai bem mais tempo que eu e tudo. Então você vai vendo visão de várias pessoas também, né? Eu digo sempre que fazer bonsai com outras pessoas é muito legal, porque tem esse debate, né? Você tem essa oportunidade de debater um projeto e você vê que, poxa, um cara tem uma perspectiva, o outro tem outra, e que muitas vezes somando essas perspectivas você chega num objetivo ali que vai ser, né, bem legal e tudo. Então, isso foi, para mim, assim, foi bem bacana esses encontros, porque me ajudou muito nessa parte de evolução mesmo, assim, né, de estar sempre praticando, de estar com outras pessoas e tal. Nessa aí também, a gente começou a participar de algumas exposições. Até então eu ia mais para dar um apoio para o pessoal, não tinha ainda planta assim para expor e tudo. Depois até acabei levando, nos anos seguintes até acabei levando planta e tudo mais.
E depois, mais para frente, a gente até pode falar sobre isso, mas foi através dessas exposições que começou a vir a questão de eu dar cursos para outras pessoas. Aí, mais para frente, a gente pode falar sobre isso para não abrir um parêntese muito grande aqui. Beleza. E, e aí, cara, 2018 foi um ano bem interessante porque a gente trouxe o Felipe, né, o Felipe Dalotto, 2 vezes. A gente fechou 2 turmas em datas diferentes. E no mesmo ano a gente trouxe também o Christian De Ross. Então, a parte artística que eu tinha uma grande dificuldade, não só porque no workshop também falou muito de cultivo, que é muito importante, mas a parte artística, eu sinto que foi naquele momento ali, naquele ano ali, através desses 3 workshops que me desbloqueou realmente, assim, sabe? Onde eu vi, falei, caramba, bicho, dá para fazer muita coisa e, tipo, você pegar um material que você não tem perspectiva nenhuma e criar em cima disso e tudo. Eu não tinha essa visão, assim. Então, eu vejo que dali desse ano de 2018, para mim, onde foi uma grande virada de chave, realmente, né? Cara, que loucura, porque, desculpa só interromper você Não, rapidinho tranquilo. aqui, mas assim, que loucura, porque na maioria das vezes, né, as pessoas, muitas vezes, bom, na maioria não, mas eu digo uma parte da galera, às vezes entra para o bonsai, né, às vezes entra ali, isso aqui é uma coisa estética, assim, entra pensando numa questão de arte, né? E aí acaba correndo atrás ali de cultivo e tal. Você entrou pelo cultivo Sim. e depois abriu o leque de que também existe a questão artística ali, né? Maneiro, maneiro. Porque foi como eu te falei, como eu meio que comecei ali naquela parte meio que sozinho, não conseguia fazer as coisas só através do livro, como eu já estava trabalhando com horticultura, que eu já tinha que cultivar, eu já tinha que mexer com adubação, então eu falei, cara, pelo menos eu vou manter essas mudinhas que eu consegui, eu vou mantê-las vivas aqui se desenvolvendo, porque pelo menos isso eu acho que eu vou conseguir, tal. O Então ali eu primeiro desafio de todo bonsaísta, né, cara, quando é, começa. Pelo menos manter vivo. é isso aí. É isso mesmo. Então ali, cara, assim, foi uma grande virada mesmo, e foi legal porque tanto o Felipe quanto o Christian tiveram aqui em casa, né, viram meus trabalhos, o que eu já vinha fazendo, me deram vários toques, tudo. E então ali eu falei, cara, poxa, eu tenho como fazer muita coisa, né? Então ali desbloqueou realmente. E dali, cara, eu praticamente assim, final de 2018 foi isso, né? Aí 2019 e 20 praticamente eu fiquei através dessa bagagem que eu adquiri ali, eu fui praticando e tal. E fui tendo a necessidade de continuar os estudos, né? 2020 a gente ficou todo mundo isolado, né, cara? Não tinha como a galera se reunir, não tinha como fazer os encontros, não tinha como fazer nada. E aí 2021 eu entrei em contato Pô, com o Edson lá teve um salto grande aí, né? Teve um Sim, salto grande aí. Então, sim. pô, tu persistiu ali, tipo, meio que, entre aspas, né, sozinho, sem um estudo acompanhado durante um bom tempo, né? Sim, sim. Porque na verdade foi com base. Ó, foi primeiro o curso com o Fabiano, foi um curso de introdução. Depois teve o workshop com o Rock Júnior, que já foi 4 anos depois. Né? Sim, 4 anos então. não, 3 anos depois. Depois disso, em 2018, eu fiz mais 3 workshops, que foram 2 com o Felipe e um com o Christian. Então, assim, foi com base em workshops, né? Eu não tinha um Sim. acompanhamento com o professor, né? Eram intervalos Então, grandes ali, né? é, Sem, ó, é. E é eu fui me raro você virando ver, ali, cara. é Fui me raro ver essa virando e persistência, cara. fui me virando, fui pesquisando em internet, assim, coisas que, assim, eu sempre tive o bonsai no Japão sempre foi algo que me atraiu muito, assim, os vídeos de exposições no Japão. Então, assim, para mim foi bem legal, porque você começa a ver um nível de bonsai já, né, muito elevado, e isso vai te dando aquele gás, fala, caramba,
eu quero evoluir, né, cara? Eu quero ter boas árvores, né, e tudo mais. Sim, E aí, assim, eu ficava sempre naquela dependência. Poxa, para trazer alguém para cá, eu preciso que outras pessoas também se interessem para que a gente consiga sim, reunir, né, até financeiramente e tal, para poder trazer. Aí, sim, cara, isso estava sendo difícil de realmente se concretizar. E aí, quando foi 2021, eu entrei em contato com o Edson, né? Porque eu tinha visto um anúncio sobre que eles estavam fazendo contratação. Falei, poxa, talvez é uma boa, porque eu vou estar dentro de uma empresa, né, especializada e tal, e isso vai me fazer continuar evoluindo, né? sim. E aí entrei em contato com ele e tal, e, enfim, fui, né? E era para passar alguns dias para fazer um teste para ver se ia ter uma adaptação, tanto da minha parte quanto da dele, acabando que as coisas, né, encaixaram e eu acabei ficando direto lá. E aí fiquei durante 3 meses lá vivenciando, né, realmente todo o processo ali de trabalho de um viveiro, né? De um viveiro grande, porque ali ele tem todo o processo, né, de trabalho, árvores que estão em recuperação, árvores recém-transplantadas, tem várias áreas ali separadas, né? Tem árvores de clientes, tem... Então ali você faz de tudo, né? Enfim, desde estilização, faz de tudo ali, né? Toda a parte de cultivo e tudo mais. Então aquilo ali para mim foi uma grande experiência mesmo. E o Edson, que já há muitos anos no mercado, então a gente sempre tinha umas trocas de ideias e tudo, né? Eu aprendi muita coisa ali, foi um período muito bom. Infelizmente, se por questões familiares, né, de saúde e tudo mais, eu precisei retornar, né, para cá, para o Espírito Santo. Mas sempre que eu vou a Curitiba, eu procuro sempre passar lá para poder visitar o pessoal, rever a galera e tudo. E Ah, isso é bem legal, assim. você ficou quanto tempo lá? Cara, foram 3 meses. Mas foram Ah, 3 meses intensos, porque eu fiquei ali no estúdio, né? Morando ali mesmo em cima. O estúdio é uma casa, né? Então fiquei ali. Então, assim, foram 3 meses realmente vivenciando aquilo ali. Onde eu acordava, eu já estava ali dentro, já estava no estúdio, já estava trabalhando. Muitas vezes, depois do horário, eu acabava ficando, trabalhava alguma coisa também para praticar, enfim. Então, foram 3 meses de uma vivência bem intensa, assim, né? rapaz, e como é que foi um surfista nato como você ir lá para Curitiba? Nada, cara. Cara, então, assim, Curitiba é muito frio, né? Realmente. Eu conhecia um pouco do frio porque eu morei quando criança em Florianópolis. Mas Florianópolis não é tão frio como é Curitiba. Eu achava que era, né? Quando eu fui Uhum. morar em Curitiba, né, nessa época, eu vi que, cara, o clima é totalmente diferente, assim, é bem mais frio e tudo mais. Mas, cara, eu ainda peguei outono, né? Eu peguei ali abril, eu peguei quando eu vim embora, estava no início do inverno. Então não cheguei nem a pegar o período mais crítico. Eu lembro até que eu saí de lá, acho que foi 1 ou 2 semanas depois, o pessoal me mandou mensagem, falou: "Caramba, você foi embora, rolou 0 grau". Eu acho que foi 0 grau, 1 grau, alguma coisa assim. Nossa, e acho que tipo 10 dias depois, cara. Eu É, cheguei a pegar lá, foi 2 graus, 3 graus e tal, que também não é mas brincadeira, né? não, então, e comparado ao que você tem na sua, no seu estado, né, Uhum, é bem diferente, né? Só que bem aí diferente. eu fico pensando assim, cara, como que foi para você? Porque não é uma adaptação somente nossa, certo? Uhum, Para o bonsaísta, o nosso trabalho é diferente. Então, não é uma sim. adaptação nossa somente da gente se acostumar com o clima, mas muda Uhum, também a forma de intervir nas árvores, né? sim, Como é que sim. foi isso para você? Isso daí foi uma coisa bem interessante, porque, por exemplo, às vezes tinha coisas lá que eu falava assim, é, a gente, por exemplo, a planta começou a ficar com as folhas um pouco feias ali e tal. Às vezes aqui, quando começa a vir a brotação nova,
que normalmente para a gente aqui, final de julho, tal, aquela folhagem de inverno feia ali, a planta já começou a despertar gemas, por exemplo. Então, quando acontece isso, eu pego e desfolho para poder aquela gema vir com força. E aí eu lembro que aconteceu isso numa planta lá, só que, tipo, no final do outono, a planta apareceu umas gemas. E eu lembro que eu falei assim, pô, isso aqui se desfolhar, pô, bem agora e tal. O Edson falou, cara, aqui a gente não faz isso de forma nenhuma. Porque se a gente desfolhar agora, a gente estimula a brotação e vai vir o inverno e vai queimar a brotação toda. Então, isso foi uma coisa, assim, que eu lembro, né? Fora adubação e tantas outras coisas ali, que, cara, eu senti assim, cara, parece que eu não sei fazer bonsai, porque as coisas são totalmente diferentes, época e tudo, assim. Então, isso para mim foi muito bom. Eu estava esses dias conversando com um amigo aqui, e eu falei, cara, como é importante você sair, às vezes, do seu estado, você ir visitar outros viveiros, outros profissionais, para você ver que existe uma outra realidade totalmente diferente daquela que você está acostumado no seu dia a dia. Isso eu Exato. acho que enriquece muito para essa parte mesmo de conhecimento, de você expandir mesmo, né? Essa parte de conhecimento e de visão. Então, para mim, cara, foram 3 meses que eu fiquei os 3 meses me adaptando a tudo que era diferente do que eu estava acostumado a fazer, épocas diferentes, tudo. Plantas que a gente teve que recolher para poder colocar dentro de estufa, porque ia começar o frio, coisa que eu não estou acostumado aqui, né? Piteco, por exemplo, a gente tendo que proteger piteco. Eu falei, caramba, piteco lá essa hora tá explodindo de brotação. Então, muitas coisas assim diferentes, né? E a outra questão também que eu achei muito interessante foi várias espécies que eu nunca tinha tido contato. Já tinha visto por fotos, vídeos e tal, mas nunca tinha tido contato justamente pelo clima que não favoreceu o cultivo, né? A maioria das caducifólias, enfim. Então, Sim. isso foi legal, foi bem legal, porque eu cheguei ali e vi coisas diferentes, espécies diferentes e tal. Isso foi bem bacana. Sim. Cara, interessante. Aí depois do Edson. Então, aí eu voltei para cá, fiquei mais um ano praticamente aqui, e aí foi quando eu fechei com o Felipe para poder começar os estudos lá. E aí fui a primeira vez em abril desse ano, né? Cara, na verdade, foi o seguinte, eu fui para Curitiba no dia 11 de abril de 2021, e eu fui para o Felipe dia 11 de abril de 2022, exatamente um ano depois. Caramba. E não foi combinado, assim, eu fui me ligar nisso depois, eu falei, cara, exatamente um ano depois, eu de Para quem novo. acredita em número, tá um bom motivo aí. Pois é. E Certo. aí foi outra coisa que foi fantástica, né, porque, assim, eu já fui duas temporadas para lá, né, esse ano, e para mim, cara, tem sido um outro momento, assim, eu sempre falo, assim, que cada degrau que você sobe, ele é de total importância na sua caminhada, né? Então, assim, cada momento ali que eu vivi no bonsai, desde os dos workshops e tudo, os encontros lá com o grupo, né, o período que eu passei lá em Curitiba e tudo mais, isso tudo foi muito engrandecedor. E aí o que eu estou vivendo atualmente, que tem me ajudado muito, tem mudado muita coisa na minha visão e parte de cultivo e tudo mais, é esse processo que eu estou passando de estudo lá com o Felipe, né? Porque aí, assim, pela primeira vez, assim, eu tive realmente imerso num jardim de bonsai, né, na estrutura que as pessoas já viram, né, várias pessoas já foram para lá também, mas o que ele construiu ali, continua construindo, é algo que é uma grande referência, né, então, ali para mim também foi uma grande, está sendo, na verdade, um momento de grande expansão mesmo, assim, né? De ver vários Sim. estágios de árvores, de ver várias técnicas, essa parte de composições, né? Que a gente, né, tem uma grande dificuldade de compreender isso. Então, o Felipe, ele estuda muito isso lá com o mestre Kobayashi, e ele aplica isso nos estudos ali também com os alunos. Então, assim, para mim, tem sido muito bom porque tá realmente abrangendo tudo, sabe, da arte, assim. E, enfim, cara,
eu às vezes até faltam palavras, porque na verdade para mim tem sido muito bom profissionalmente também, né? E enfim, várias questões, né? As questões também de como eu tenho aplicado conteúdo de curso e tudo mais, né, cara? Porque eu penso assim que cada vez que você se aprofunda, né, em conhecimentos, automaticamente você vai passar aquilo adiante de uma forma diferente também. Você vai criando mais Positivo. consistência, né? Sim. Então, e acho até que essa parte de transmitir conhecimento, ela também é legal porque você também sabe disso, né, cara? Quando você se propõe a transmitir o conhecimento, né, você se compromete, é realmente um compromisso, cara, você pensa, meu irmão, eu preciso buscar conhecimento, eu não posso sair falando o que eu acho, o que, enfim, né, eu tenho que falar, passar algo que tem uma base, né? É a Então, responsabilidade, né, é cara? responsabilidade, porque você vai estar transmitindo aquilo ali para alguém, e, enfim, você tem que ter esse comprometimento, né? Pô, eu preciso, se eu estou transmitindo, eu preciso aprender mais, né? Eu acho E que olha isso, de que, alguma forma, também me deu esse gás para, sabe, cara, eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Que foi o que eu te falei, que começou lá nas exposições, né? Depois a gente pode entrar nisso, sim, né? não, vamos lá, pode Mas, falar, sim. Vamos nessa. Como é que foi? Essa questão da aula, né? uhum, Da aula, né? Só queria porque, comentar um negócio aham, antes, cara, comenta. assim, porque você comentou no início do podcast que você iniciou o Bonsai com uma revista que tu encontrou, Sim, certo? sim, Muita gente conheceu essa revista, né, cara? Assim, sim, tipo, sim. muita gente. Eu tenho E até hoje, aí, tá guardado aqui. então, e aí, cara, a gente vê por meio disso a importância dessa responsabilidade que você está falando. Porque Sim, hoje, aquela revista que você encontrou lá e tal, hoje isso é o Instagram, cara. Isso, isso, cara. entendeu? É o YouTube, meio né? exato, cara. O meio de comunicação hoje, ele é outro, Uhum, né? Só que pela facilidade de qualquer pessoa pegar o celular e gravar uhum, ou falar qualquer coisa ou o que quiser, enfim, essa liberdade ela é boa, né? Porque ela acaba dando voz a vários profissionais e tal, ou sim, amadores, enfim, né? uhum, Mas a gente que quer viver a gente quer ver, não, a gente vive disso, né? Eu e você, a gente vive de bonsai. Né? Então, quem quer viver disso ou quem quer sim, fazer algo profissional tem que ter essa responsabilidade, porque vai ser por meio, muitas vezes, de um conteúdo nosso que alguém começa ou que alguém uhum, desiste. sim, sim. É verdade, é justamente isso. Eu, assim, resumindo tudo isso que você falou, esses dias eu fiz uma postagem falando sobre isso, né? Onde eu falei um pouco sobre a questão da arte do Keido, né, e tal, mas, assim, no contexto todo ali, eu estava falando justamente sobre isso. E hoje, assim, é muito fácil, né? Porque tá tudo a um clique. Então a gente É, precisa ter responsabilidade de não sair, eu acho isso, então eu vou lá pro... Não, cara, não é assim. Bom, se eu tenho uma dúvida, eu nem falo daquele assunto ali, cara, publicamente. Eu vou pesquisar, eu vou buscar. Ah, não, beleza, entendi isso aqui. Apliquei. Ah, funcionou. Poxa, então agora eu posso compartilhar isso. Porque também não é só ler e sair passando para frente. Você não testou aquilo ali para você saber se realmente para você aquilo funcionou. Se às vezes você teve que adaptar alguma coisa, enfim. Então, eu procuro ter muito cuidado naquilo que eu vou publicar, naquilo que eu vou escrever, para justamente por isso. Falar, cara, um cara que tenha compreensão, às vezes ele vai saber filtrar se eu usei, às vezes, um termo errado, se eu falei algo. Mas e um cara que está começando? Ele vai pegar aquilo ali como verdade e vai querer replicar. Então, precisa ter realmente esse cuidado mesmo, né? Esse zelo de realmente assim buscar ter essa consistência de para você publicar algo que vai gerar realmente conhecimento, né? Vai gerar impulsionamento para aquelas pessoas que estão chegando agora, né? Acho que a maior importância de transmitir o conhecimento é essa, você impulsionar verdade. outras pessoas que estão chegando, né?
Exato, cara. Inspirar, né, cara, de certa Isso, forma ali. é, Isso é importante, cara. Bom, o podcast aqui é do Gabriel. Então, assim, mas, cara, bate muito, né, de encontro sim, a coisas que a gente vivenciou, cada um no seu estado e tal. E essa uhum, responsabilidade ela vai também não só para o cara que está consumindo seu conteúdo, mas com quem chega e paga uma aula para você, sim, ou vai até você querendo fazer aula aí e tal, né? uhum, Mas vamos entrar nessa vibe do ensino que a gente tinha iniciado ali, né? sim, E como é uhum. que foi? Você comentou que foi nas exposições, né? É. Então, o que aconteceu foi o seguinte, cara, eu sempre fui um cara, eu tinha um pouco de dificuldade com essa questão de falar em público. Eu digo que, Ó, na verdade, o que me desbloqueou a princípio foi a música, né? Então, assim, a música, eu tive uma banda e eu era vocalista dessa banda, cara. Então, assim, eu tinha que falar com o público, eu tinha que estar ali de cara, era a minha voz que estava ali, era a minha interpretação que estava ali, né? Assim, então, e aquilo ali foi me desbloqueando. E outra coisa que me ajudou a desbloquear mais foi o bonsai. Porque quando eu comecei a participar dessas exposições, bom, eram exposições, as árvores estavam ali, e nem sempre tinha pessoas para ficar ali explicando nada, não era aula, era exposição, né? Era um evento. Na verdade, era uma uhum. exposição de orquídeas, e o pessoal das orquídeas abria um espaço para a galera do bonsai levar algumas árvores. Cara, a galera sempre fortalece, a galera da É, Orquídea, né, velho? é. E aí, cara, o que que aconteceu? Às vezes eu via que chegava uma pessoa ou outra, olhava, ficava ali um tempo, cara, olhando as árvores e tal. E eu comecei a chegar perto da pessoa e falar: olha, se tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, eu tô vendo que você tá gostando e tal. E nessas pessoas começaram: pô, mas como é que você mantém uma árvore dessa no vaso, cara? Pô, não sei o quê. Ah, tal, isso aqui. Eu começava a perguntar de coisas, tá? Ah, precisa pegar sol, não precisa, como é que fala? E naquela ali, ficava ali, trocava uma ideia, tirava uma dúvida, não sei o que e tal, tal. Falei, cara, existem pessoas querendo começar e estão com medo. E eu acho que o pouquinho que eu sei, isso foi em 2017 para 18 ali, sim, onde eu estava mais ativo participando das exposições. 16 eu já estava ajudando o pessoal, mas 17 eu estava mais participativo ali realmente. E ali eu falei, cara, eu vou lançar uma oficina e vou ver. E nessa oficina deu duas pessoas vieram fazer. E ali, tal, tirei umas dúvidas, tal, ainda, poxa, eu era totalmente cru nisso, assim, tal, não cheguei nem preparar material didático, nem nada, assim, foi uma coisa bem prática ali, e tudo, e tal, não sei o quê. Mas ali eu senti aquele gosto, eu falei, cara, isso é legal, porque o pessoal saiu daqui com um sorriso no rosto, cada um com o seu bonsaizinho na mão ali e tal, e isso me deu uma satisfação. Eu terminei aquele dia, assim, eu tava feliz, me sentindo bem, eu falei, pô, que bacana isso, cara. O pouquinho que eu sei, eu já consigo ajudar outra pessoa que está querendo começar. Então, ali eu falei, pô, eu vou, né, é, eu vou realmente, assim, me empenhar mais em praticar mais e buscar mais conhecimento. Então, foi isso que eu te falei, que é, essa questão de você transmitir o conhecimento, querendo ou não, ela te dá um gás para dar continuidade a estar sempre estudando. Porque a gente nunca vai saber tudo sobre as árvores, nunca vai saber tudo, né? A natureza ela é infinitamente maior do que a gente, assim, a nossa capacidade é muito pouca perto do que a natureza tem. Então a gente nunca vai saber tudo. E aí a gente precisa estar em constante busca, né, cara? Porque as árvores nossas estão evoluindo, né? Ou pelo menos é isso que a gente quer, né? Que elas evoluam. E como é que elas vão evoluir se a gente também não está evoluindo em conhecimento para proporcionar algo que é melhor ali, tanto no cultivo quanto nas técnicas, né, e tudo mais. Então, eu vejo que a partir daquele momento ali que eu falei, pô, eu gostei disso, eu quero transmitir esse conhecimento e tal, isso foi me fazendo realmente, assim, me comprometer. Poxa, eu preciso estudar, cara, eu preciso estudar. Então, aquilo ali sempre mexeu comigo, cara, eu preciso estudar, pô, vai ter workshop, beleza e tal. Então, acho que foi isso
sabe, quando eu vi, cara, se eu ficar aqui e tal, infelizmente a galera não tá naquela mesma união de trazer pessoas, cara, eu preciso ir fora, eu preciso ir buscar. Aí eu fui lá para Curitiba, fiquei lá no ES. Aí passou aquilo ali, falei, caramba, eu voltei para cá e tal. Falei, não, bicho, eu preciso continuar. Aí fui atrás do Felipe, pô, beleza. Então, assim, isso, querendo ou não, me faz dar essa continuidade, sabe? Cara, eu preciso estudar, eu preciso, para mim, em primeiro lugar, né, cara, para eu fazer um trabalho de qualidade, mas ao mesmo tempo para transmitir isso para as pessoas de uma forma consistente. E porque é aquilo que a gente volta, eu volto a dizer, né, aquilo que a gente já estava falando. É um ato de responsabilidade quando você se propõe a transmitir esse conhecimento para outras pessoas, né? Sim, cara. É uma grande responsa, né? Bicho, eu tô ainda para descobrir o que mais a gente tem em comum, ó. A gente já fez, já trabalhou com músicos dois. A gente já foi vocalista. Ô, bicho, a gente entrou no bonsai com essa paixão de ensinar. Cara, ensinar para mim é uma paixão, cara. Sim. Acho que envolve essa responsabilidade aí, envolve essa paixão, né? E ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que ter a paixão no ensino, a gente tem que ter o desapego, sabe? Uhum. Porque, cara, alunos passam pela nossa trajetória e a gente passa pela trajetória das pessoas, sabe? Sim, sim. Às vezes, cara, tem nossos alunos chegam assim, e falam, cara, quero, nossa, ficar anos junto com essa pessoa, sabe? De tão Uhum. legal que é o contato, as coisas, mas, cara, tudo muda, né? As coisas Sim, mudam, as coisas passam, tudo pode acontecer, né? Coisas, verdade. a pessoa toma um outro caminho e tal. A gente tem que ter, ao mesmo tempo, esse desapego, entender, né? Uhum. E, cara, é louco, porque isso tudo acontece dentro de um aperfeiçoamento nosso. Uhum. A gente está trilhando um aperfeiçoamento como bonsaísta e como professor, porque são duas coisas que estão ligadas ali, mas o Uhum. aperfeiçoamento nem sempre se dá pela mesma coisa, porque o Sim, cara pode ser um baita bonsaísta, mas não conseguir ensinar bem, sim, sim, verdade. né? Assim Uhum. como o cara pode ser um baita professor, mas talvez não ser um bonsaísta de tão destaque assim. Um Sim, destaque. Às vezes o cara não tem um destaque internacional, mas é um bom professor, faz um bom sim. trabalho ali, né? Uhum. Assim como tem pessoas que conseguem ensinar para determinado público, né? Uhum. Visto o professor que é bom para lançar a base, né? Tem gente que Sim, é muito sim. bom para lidar com o iniciante, consegue transmitir o bonsai numa linguagem que cativa o iniciante e não Uhum. assusta o iniciante ali, né? Assim como tem pessoas que já têm um linguajar mais para uma galera mais avançada ou que está buscando um outro tipo de conhecimento, mas não tem tanto tato para o Uhum. cara que está perguntando ali se pode pôr dentro da casa ou não, se ele rega uma vez por mês, né? Perguntas que para a gente soaria, nossa, mas como assim perguntando isso e tal? Então eu Sim. penso, cara, se ensinar é uma loucura, né? É uma É. loucura, assim, né? E Como essa tem, evolução, te cortando, hein? Essa né? evolução também, não só como bonsaísta, como professor, mas pessoal também, porque eu É, vejo assim o quanto eu aprendo também. Quando eu olho para trás e vejo, caramba, né? Se fosse há tanto tempo atrás, eu pensaria de tal forma, eu agiria de tal forma. Hoje eu já tenho, né, um posicionamento diferente, e tudo. Então, acaba que como pessoa você também evolui muito, até porque você lida com várias pessoas diferentes, exato, né? cara, exato. A Então gente você erra vai muito, né, absorvendo um cara? pouquinho de experiência de uma coisa do outro. Às vezes Isso. você está ensinando bonsai para um cara que o cara não sabe nada de bonsai, mas ele às vezes tem um conhecimento numa outra área que você também não sabe nada e acaba que rola uma troca. Você fala, caraca, eu aprendi tal coisa assim com esse cara, entendeu? Exato, Então cara. acaba que é uma soma mesmo, né? É uma troca, né? Eu sempre falo que, na verdade, assim, é uma troca, né? É uma troca com os nossos bonsai, né? Porque você está ali cuidando, você recebe também dele, e é uma troca quando você compartilha isso com outras pessoas também, né? Massa, massa, cara. Tem razão, cara, tem razão.
a gente aprende, a gente erra muito, né, cara? E Sim, sim. que nem você falou, como pessoa mesmo, né, cara? A gente vai. É uma fala, e a gente, numa próxima aula, a gente corrige, Sim, né, uma recepção. Cara, é muito. Até porque lidar com pessoas não é fácil, mas é renovador, né, cara? Você sim, se sim. colocar à disposição de, pô, dar um passo atrás, entendeu? Fazer Uhum, uma autocrítica ali, né? A gente vai evoluindo muito, né, cara? Muito nisso sim, mesmo, né? é verdade. Cara, você fala muito sobre vivência e Uhum. você tem até um perfil chamado Bonsai Vivência, né? Uhum. O que que é isso, cara, em palavras? O que você poderia dizer pra gente? Então, vivência para mim, cara, é uma palavra que o sentido dela, né? Para mim é como se resumisse o que a gente vive no dia a dia com bonsai, né? Porque não adianta a gente ter conhecimento teórico, saber às vezes falar e tal, mas não vivenciar aquilo ali no dia a dia. Então, eu vejo assim que cada dia no bonsai ele é um passinho que você está dando pequeno, né? Porque você vai, cara, eu estou preparando uma árvore. Você está preparando uma árvore às vezes para trabalhar daqui 2 anos e de repente você só vai ver aquilo realmente estruturado, formado daqui 5, 8, 10 anos, enfim, né? A gente sabe que o bonsai não é uma coisa para agora, é para Sim, frente. Então, cara, como isso ensina a gente, né? E você só vai aprender se você tiver aberto realmente a vivenciar isso, né? É aquela coisa de você experienciar o dia a dia, né? sim, Então, a própria palavra vivência, mesmo se você vai pegar o sentido, ela diz que é o ato de você viver e adquirir experiências ao longo da vida. Então, para mim, é por isso que eu usei, né, esse termo, né, vivência, né? Ah, vivência, quando eu fiz lá o perfil Bonsai Vivência, que na verdade eu tô até, a minha ideia, esse perfil ele tá até fechado, né, porque eu realmente foquei em manter tudo concentrado no meu perfil mesmo ali, que é o Gabriel Ferreira Bonsai, uhum, até mesmo porque, cara, é difícil você manter dois perfis ali, né, enfim, da mesma coisa, basicamente, né, então eu falei, cara, eu vou direcionar, né, e vou manter tudo num perfil só, enfim. Mas vivência, quando veio, né, essa palavra, esse termo, né, era um curso que eu ia oferecer, que isso foi 2019, veio a pandemia e tal. Esse curso eu fui lançar ele agora, que é esse curso que eu tenho divulgado até, que é o curso extensivo de 12 meses. E eu chamo esse curso extensivo de vivência, porque são 12 meses onde a gente vai passar pelas 4 estações, né? O aluno ele vem a cada 15 dias e tudo mais. Então, eu acho que vivenciar é uma forma ah, mais detalhada de você realmente tocar em cada ponto, em cada assunto, né, que o bonsai envolve. Um ano, se a gente for olhar, ainda é pouco, né? Muito pouco. Mas, assim, já é um contato um pouco mais próximo ali, tanto com a pessoa, como também com alguns trabalhos que a gente vai estar desenvolvendo junto. Então, sim. dali que veio a questão da vivência, né? Para mim, é uma palavra que resume muito. Quando eu falo de bonsai, automaticamente vem para mim essa questão de vivência. É alguma coisa que eu sempre falo pro pessoal, os alunos, hein? Cara, você precisa vivenciar. Não tem intervenção diretamente para fazer, mas vai lá, cara, pega a sua árvore, vai observar, passa ali nem que seja 10 minutinhos, sabe? Observando aquilo ali. É uma forma de você meditar também, é uma forma de você refletir, enfim. Você está ali, cara, em contato com a natureza, né? Então, para mim, esse contato com o bonsai, esse cultivo, ele é uma vivência, né? Acho que se não tiver essa vivência, meio que perde os sentidos, para mim, né? Perde o sentido. Eu só tenho uma árvore lá e lá fazer uma poda, beleza, vou lá, faço uma rega e tal. Não, tem horas que eu não tenho nada específico para fazer, eu vou lá para cima, cara. Fico lá, acendo incenso lá, fico ali perto das minhas árvores, vou refletir um pouco, ali eu estou pensando também, enfim. Às vezes eu estou olhando,
uma árvore que ainda não tem um projeto, e nessa que eu tô ali, olha, cara, vi isso aqui, legal e tal. Eu não estava especificamente naquele momento buscando um projeto para a árvore, mas o fato de você estar indo ali, você estar passando tempo, querendo ou não, vai te despertar coisas, né? Então, vivência, para mim, resume muito esse contato, né, com o bonsai. Pode crer, cara. E é engraçado, assim, engraçado não, curioso, importante, interessante essa colocação que você está fazendo, e eu Uhum. vejo que, ao mesmo tempo, é uma linha tênue, cara, Uhum. porque é muito fácil perder a vivência Sim, contemplativa, é muito fácil, porque a gente está, cara, numa era da informação, de tudo com velocidade, de tudo para sim. ontem, né? Eu descobri esses dias aí que um dos alunos que eu tenho, entrou ele comprou um bonsai, acho que de mercado ou de floricultura, alguma coisa assim, e aí ele já Uhum. entrou na internet e pesquisou assim, como engrossar o tronco do bonsai em um mês. Tipo assim, ele quer engrossar o tronco do bonsai, Uhum. né? E ele já queria uma data, ele já estipulou uma data, entendeu? 30 Uhum. dias. Não, em 30 dias isso aqui tem que estar, entendeu? Engraçado. Um Uhum. abraço para você, Leandro, se você estiver ouvindo aí. Um abração, meu amigo. E aí, cara, figura, né, cara? Eu falei assim, olha que coisa, mas isso é o normal. O Sim, normal, eu digo, é o nosso contemporâneo, cara. verdade. As coisas estão assim. Então, eu vejo que quando as pessoas entram para o bonsai, é muito tênue essa linha. É como se você tivesse que, ao mesmo a gente, né, que está Uhum. ensinando, ir resgatando isso sempre, Sim, sim. voltando nisso sempre. Você percebe a mesma coisa? Sim, sim, total. Porque às vezes, por exemplo, acontece de uma pessoa chegar aqui, olhar, falar, poxa, mas eu queria uma árvore igual essa assim sua. Eu falo, cara, mas aqui ó, tem 4 anos de trabalho, tem 5 anos de trabalho. Nossa, mas isso tudo? Não, pô. Mas é assim, cara. Aí eu vou lá e mostro uma que tá bem no início, ó. Eu falo, tá vendo? Ó, tem uma aqui que tá no início, igual a sua. Pode Mas crer. aí a gente aplicando as técnicas e tal, eu vou fotografando todo esse processo. Daqui 4, 5 anos, quando eu pegar essa árvore num estágio mais avançado, que eu olhar essa trajetória pelas fotografias, eu vou ver, caramba, como eu evoluí com essa árvore. A minha visão, a árvore, tudo. Então, assim, vive o momento que você está vivendo agora. Aproveita, curte isso daí, prepara essa árvore e tal. Enfim, então é justamente isso mesmo, cara. É você quebrar um pouco, né, essa coisa do imediatismo, né? E realmente despertar, despertar mesmo para essa coisa que Uhum. na verdade já está dentro de cada um de nós, né? É porque com toda essa distração na verdade que tem, né, da tecnologia, da rapidez de tudo, a gente se afasta, né, dessa essência, né? Sim, Então é você mostrar para a pessoa, cara, não, olha só, isso está aí, cara. Só que você precisa tocar nesse ponto aí e fazer com que isso realmente se aflore. Ah, mas eu não tenho paciência, cara, mas isso aí você vai aprendendo a ter com o tempo, né? exato. Hoje praticamente ninguém tem paciência, cara. Se você falar com a pessoa, não, eu não sou ansioso, cara, em algum ponto você vai ser, não tem, todo mundo é, cara. Tem alguma coisinha sempre que você fala, caramba, eu queria aquilo ali. Cara, calma, vive hoje. Sim. Então, assim, é realmente você ter essa consciência, né? De que a consciência é o agora, né? Você não tem como acelerar o processo da natureza, você não tem como acelerar a vida, né? Você tem como viver agora e saber também como você vai plantar para lá na frente você colher aquilo que você almeja, né? E também aquilo que a vida vai te trazer também, né? Você Sim. também ter essa consciência que, cara, nem tudo também é do jeitinho que eu quero, né? As coisas às vezes vão mudar, igual você falou, né? No meio da trajetória, coisas acontecem, enfim. E aí você vai tendo essa resiliência e, pô, não, beleza, cara, não foi do jeitinho que eu queria, mas tá, como é que eu posso lidar com isso aqui da melhor forma? Como é que eu posso extrair coisas boas disso aqui? E isso também é no bonsai.
Às vezes você vai lá, planeja e tal, putz, cara, não brotou ali naquele lugar que eu precisava. Tá, beleza, mas como é que eu posso trabalhar com esse material aqui, mesmo não tendo aquele galho ali? Ah, poxa, vi isso aqui, ó, bacana. Então, você também ter essa resiliência de não ficar, né, estagnado. Saber que a natureza, a gente não manda na natureza, né? A gente está ali, na verdade, tendo a responsabilidade de cuidar dessas árvores que estão sob, né, nossa tutoria, vamos dizer assim, né? Mas a gente não é dono, né, cara? A natureza, não tem como você ser dono dela, né? A gente está ali para desfrutar, contemplar, aproveitar e proporcionar o que a gente puder proporcionar de melhor, né? Por isso que eu acho que é tão importante essa questão de buscar conhecimento, para você saber o que você está fazendo, entender aquilo ali. Né? Muito bom, cara. Você passou por várias etapas, né, na sua trajetória aí de bonsai, pelo que você está falando já para gente, o momento em que você descobre, aí você entra ali depois para um curso de iniciação com o Fabiano Costa, né? Uhum. Aí você depois entra para uma série de workshops ali e ao mesmo tempo tendo a sua vivência, Sim. né? E agora com o Felipe e tal. Não é, a minha pergunta não é relacionada aos profissionais que você teve contato. Uhum. A minha pergunta é a seguinte: em relação frente a esses estágios que você teve até o momento na sua trajetória de bonsai, qual dessas experiências que você teve mais se adequa melhor ao que é o dia a dia do bonsai? Ah, cara, realmente esse processo que eu estou passando lá com o Felipe, porque foi o que eu te falei. Pela primeira vez eu realmente estou vivenciando um processo de um jardim totalmente voltado para isso, com toda uma estrutura, além dele estar estudando com o mestre Kobayashi. Então, o conhecimento que eu recebo através dele é algo que ele está trazendo diretamente de lá. Sim. Então, está abrangendo tudo, né? Então, assim, para mim, hoje, como eu falei, todos os processos foram importantes. Cada um me ajudou a me impulsionar para o próximo degrau, né? Massa. Então, Massa. para mim, hoje, assim, quando eu olho, eu falo, poxa, aqui eu estou conseguindo abranger de tudo, não só o bonsai em si, mas toda a vivência ali do que é você, né, fazer todo esse processo, né, dentro de um jardim, como expor, né, toda a parte de manutenção, os cuidados que você tem que ter, toda a atenção que você tem que ter dentro de um jardim grande, né, a agilidade com que você tem que trabalhar, porque são muitas coisas para fazer, muitas tarefas para fazer no dia, e você tem que dar conta daquilo, e ao mesmo tempo que você está trabalhando, você tem que estar com atenção se precisa de rega lá em determinada planta, enfim, é um monte de coisa ao mesmo tempo, então isso tá me fazendo expandir realmente, assim, cara, não é só vir aqui e tal, né, cuidar, fazer, beleza e tal, no meu tempo, no meu ritmo, não. Eu preciso estar ali num ritmo mais acelerado, fazendo, porque as árvores não esperam o meu tempo, elas têm o tempo delas, e eu que tenho que me adequar ao tempo delas, e não elas ao meu tempo, Sim. entendeu? Sim, é massa isso. Por que que eu perguntei, cara? Porque assim, é importante fazer o Uhum. curso de iniciação, é Sim. importante fazer workshops, né? Uhum. É importante ver demonstrações, Também. mas a impressão que eu tenho, né, que eu tenho pessoalmente aqui é a mesma que a sua, é que a escola ela proporciona um ensino muito mais coerente com o dia a dia do bonsai. Por quê, Sim, cara? sim. Numa demonstração que é muito massa de se ver e tal, agrega muito, né? Uhum. Mas a gente está vendo uma parte da coisa acontecendo, Sim. né? Quando a gente olha aqueles vídeos maravilhosos da Bonsai Empire com demonstrações, por exemplo, né? Uhum. E a gente Uhum. vê lá, o cara pega, torce, gira, tal, não sei o quê. Aquilo é uma parte de um processo, Sim. né? Aquele Uhum. material ele passa muito tempo sendo preparado. E a Sim, sim. preparação de árvore para o iniciante, isso ainda não é tão nítido para ele. Os olhos Sim. acabam indo mais
acaba se voltando mais para, entre aspas, ali, a transformação da árvore, Sim, né? aham, E então eu acredito nisso, cara. Acho que escolas, né? E aí hoje as pessoas têm uma gama muito grande, né? uhum, De opções aí, profissionais novos, como você, profissionais mais antigos. A uhum, pessoa tem para vários tipos de bolso, né? sim, E para vários tipos de objetivo também, né? sim, sim, verdade. E, e como que tem sido, cara, assim, na sua cidade mesmo, né? No seu estado, se você puder até falar para a galera onde você atua, né? Uhum, Isso é massa também. Mas sim. como tem sido você angariar ali, né? Conseguir atrair novos alunos? Cara, então, eu estou aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, região onde eu estou aqui é bem próximo da praia, eu estou na região litorânea aqui, bem num centro mesmo, né, na parte metropolitana, né. Então, cara, aqui, assim, eu tenho, na verdade, voltado a realmente ter aulas presenciais praticamente há pouquíssimo tempo, né, até então a gente ficou muito parado ali. Mas tem vindo pessoas onde estão conhecendo o meu trabalho pela internet. Hoje, essa questão da ferramenta, né, como a internet como uma ferramenta, ela tem ajudado a gente bastante, né? Porque eu, na verdade, eu não tenho um jardim aqui, né, onde eu posso realmente estar aberto, receber pessoas e tal. O meu espaço de cultivo é na minha casa, na parte de cima, né, no terraço. Então, é uma coisa mais intimista até, né, vamos dizer assim. Mas as pessoas me conhecem ali e tudo, eu normalmente convido para vir, para a pessoa conhecer um pouco do meu trabalho, para a gente bater um papo e tal. E, assim, as pessoas estão vindo, cara, fazer os cursos de introdução, curso básico, né? E agora, comecei agora o curso esse curso extensivo, né? Onde a gente vai dar sequência aí até setembro, outubro do ano que vem, né? Como que é esse curso extensivo? Então, esse curso extensivo, ele é um curso de 12 meses, né? A minha ideia é que de fazer ele de 12 meses é porque a gente vai passar pelas 4 estações e cada estação a gente tem um processo diferente, intervenções diferentes, adubação diferente, manutenções diferentes, né? Enfim, e o aluno ele vem estudar a cada 15 dias, né? Hum. Então a gente tem parte teórica e prática, basicamente em todas as aulas. A gente sempre começa com uma teoria, né? E depois a gente vai aplicar aquilo ali na prática. Então a cada 15 dias o aluno vem, né? A gente faz esse processo e tal. Aí tem um material de apoio e tudo mais. Então a ideia desse curso foi aquilo que eu estava falando, a gente vivenciar juntos durante o período de um ano alguns projetos que a gente vai estar iniciando, árvores que o aluno tem, que ele vai trazer para a gente poder também trabalhar de acordo com os temas de cada aula, né? São módulos, né? Uhum. É separado em módulos. Então, o aluno também vai trazer essas árvores para a gente estar trabalhando junto, coisas que a gente vai projetar. Enfim, a ideia é o quê? 12 meses. A pessoa vê quais são as etapas que a gente passa durante um ciclo, né, que é um ano, né, as 4 estações, e ele começar a ter uma base consistente, uma autonomia para saber essa base, essa estrutura de cultivo, né? E lógico que a gente vai ver toda a parte artística também, vai ter treinamento de aramação e tudo mais, né? Então a ideia é que a gente esteja junto ali durante esse processo de um ano, para que ao final disso o aluno ele tenha essa autonomia de saber pegar uma árvore, saber escolher, definir uma linha, entender o que é um design de uma árvore, saber aramar, né, saber preparar essa árvore, né, quais são os processos que a gente faz depois de determinadas intervenções, dar Uhum. justamente essa base consistente, né? E até mesmo assim a ideia ao final, né, no último módulo ali, a gente vai envolver também um pouco de fotografia, né, um pouco de composição,
né, e tudo mais, que é uma parte também que é importante, né? Você saber fotografar um bonsai, saber iluminar aquilo ali bem para poder fotografar, né? Até alguma coisa sobre edição, enfim, que eu aplico muito isso no meu trabalho. Então, muitas vezes as pessoas já me perguntaram, poxa, como é que você ilumina a sua árvore? Como é que você fotografa e tal? Então, achei interessante, já que a gente vai ter essa vivência, eu também embuti isso no curso, essa parte de fotografia, né? E é Muito algo legal. que eu gosto também bastante. Muito legal. Como as artes ficam entrelaçadas em um certo ponto, né, Sim, cara? sim, Muito total. massa, muito massa. E a fotografia, ela acaba ajudando, né, cara, também a pessoa poder avaliar a árvore dela ali, né? Sim, É sim. muito legal, né, cara? Muito legal. O Ver esse 2D, processo de evolução também, né? isso, cara. Exatamente, exatamente. Gabriel, Kimura ou Van Gogh? Pô, Kimura. Pichu ou PN? Pinheiro Negro. Kishu hoje. Show, boa. Reg ou regar? Putz, aí você me quebra. Os dois são necessários, cara. E aí? Os dois? Vou dar um boi pra Os você. dois, cara. Essa resposta valer, hein? Piteco ou Espinosa? Piteco. É. Vaso com esmalte ou sem esmalte? Sem esmalte. Boa. Salada ou transplante? Salada. Tem ou gafutem? Gafo tem. Ah, não tinha como ser diferente, né, cara? Não. Orgânica ou mineral? Vamos de orgânica aí, que é a basinha. Boa, boa. Florífera ou conífera? Conífera. Canechim ou filhotão de cuteleiro? Pô, aí. Eu tenho os dois, cara. Não é alto, hein, cara? Eu tenho os dois aqui. Ó, tete a tete, velho. É. Tete a tete. E contou, e agora? Como é que resolve? Cara, eu tenho os dois no kit, cara. Então, vamos de filhotão. O nosso amigo Rosga. Boa, ele merece. Justo, justo. Meu mano, obrigado, cara, pelo momento que a gente teve junto aí. Foi muito bom, cara. Estar contigo é sempre maneiro, esses bate-papos aí, viu? Ah, E, bom, agradecer também ao espectador aí, a galera que está ouvindo o podcast. Muitíssimo obrigado, né? sim. Dependendo da plataforma que você está aí, deixa o seu like, compartilha, né, galera, aí nos grupos de bonsai ou com amigos, para que você também apoie esse projeto. É muito importante. Nós tivemos a primeira temporada, pessoal, e a primeira temporada a gente precisou muito das inscrições de vocês, tanto no canal do YouTube, né, do like de vocês. Isso fortalece o trabalho e faz com que o trabalho continue acontecendo. Então eu conto com vocês aí também nessa segunda temporada. As palavras são suas, meu amigo. O que você quiser falar, se quiser falar alguma coisa também que a gente não conversou, fique à vontade aí. Não, cara, na verdade, assim, foi bem legal realmente esse momento. Acho que essa troca de ideias, né? Como eu falei dos outros participantes, né, da temporada passada, é legal às vezes você conhecer um pouco mais da história, né, dos profissionais, né, das pessoas que estão ali fazendo, cultivando e tal. E aí, assim, eu agradeço ao espaço de eu também poder estar compartilhando isso e espero de alguma forma ter contribuído, né? Acho que esse é um dos grandes papéis aí nosso quando a gente vai compartilhar algo, né? É realmente você estar contribuindo em algo para alguém, né? Então, te agradeço o espaço, desejo sucesso aí nessa continuidade do podcast, né? O pessoal puder curtir, compartilhar aí realmente, né? E continuar acompanhando também, que realmente fortalece bastante aí. É legal ter esses canais, né, onde a gente pode estar
trocando essa ideia, divulgando a arte e tudo, isso é muito bom. E te agradeço mesmo, cara, esse momento onde a gente esteve junto aqui, né, trocando essa ideia, que possam vir outras aí também pela frente. Massa. E como que a galera te acha aí? Cara, então, eu tô lá no Instagram, @Gabriel Ferreira Bonsai, e no YouTube também, de vez em quando eu compartilho uns vídeos lá. Se colocar Gabriel Ferreira Bonsai também vai conseguir me encontrar lá no YouTube. Beleza? São as duas plataformas aí que hoje eu uso, mas o Instagram é a que está mais ativa realmente, onde eu estou mais firme ali trabalhando. Boa. Bom, então é isso, galera. Atividade, hein? Bota adubo no bonsai, hein? Pelo amor de Deus. Então, tesourada no like e a gente se vê na próxima. Inter. Valeu.